saúde em dia TV online. A cada manhã a esperança se renova. Na BMTV online, informação que se prova. Saúde em dia é mais que um programa, é cuidar do coração, corpo e alma. Saúde em dia na tela do coração. BMTV online, nossa inspiração. Cuidar de você é a nossa missão. Saúde em dia, juntos nessa canção. Prevenção é a chave, conhecimento é poder. Com dicas e cuidados vamos fortalecer alimentação, exercícios e bem-estar. Saúde em dia, sempre a informar. Saúde em dia na tela do coração. BMTV online, nossa inspiração. Cuidar de você é a nossa missão. Saúde em dia, juntos nessa canção. O consultório de medicina natural, quão bom, quão suave. Almeida é um consultório dedicado ou vocacionado ao cuidado de saúde humana, por meios dos recursos e substâncias naturais para cuidado de várias doenças e certos transtornos, como impotências sexuais, ocorrência de ejaculação precoce, arteriosclerose, que é a subida constante da tensão e a tensão baixa, infertilidade masculino e feminino, diabetes, hipoglicemia, que é baixo nível de açúcar no sangue, e as doenças crônicas em qualquer estado de recuperação. O consultório produz a soja composta e o frescante como produto que auxilia várias terapias médicas. É o consultório. Quão bom, quão suave. Almeida, com os contatos 58662948 ou 95870. Olá, amigo, boa tarde você que nos acompanha, você que se ligou agora à nossa TV. Esta é mais uma programação do programa Saúde em Dia. Hoje nós temos um tema bastante pertinente: prisão de ventre como a causa de muitas consequências. A prisão de ventre tem cura? O que é a prisão de ventre? Estas e outras perguntas você vai poder saber aqui com o nosso convidado, que já é conhecido por vós, o Dr. Paulo Almeida. Ele que é bacharel em psicologia clínica, médico de naturopatia há 15 anos e professor de biologia. Mas antes que a gente nos junte a conversar com o nosso convidado, você que ainda não faz parte dessa grande equipa, você que ainda não nos segue, vá lá, curte, comenta e compartilha. E você também que quer dar mais visibilidade ao seu produto, ao seu negócio, essa é a melhor TV para assim fazer. Nós vamos a um curto espaço publicitário e a gente já volta. No calor do dia ou na brisa da manhã, os taxistas levam gente com alegria e afã. Conhecem cada esquina, cada rota, cada plano, com o volante na mão, são mestres do urbano. Refrão, taxistas de bengala azul e branco a vibrar, com coragem e destreza sempre a trabalhar. Na cidade, no Lobito, não pararam de rodar, com vibe azul e branco não há como parar. Com vibe azul e branco não há como parar. No Cruz Vermelha se encontram histórias pra contar, conversa sobre a vida enquanto esperam o sinal mudar. No Lobito e em Benguela são heróis do dia a dia, com azul e branco seguem sua trilha. Ei, refrão, taxistas de Benguela, azul e branco a vibrar, com coragem e destreza sempre a trabalhar. Na cidade, no Lobito, não pararam de rodar, com vibe azul e branco não há como parar. E assim
em vão os taxistas pelas ruas a cruzar, levando sonhos e histórias sempre a circular. Benguela e o Lobito na memória vão ficar. Com vibe azul e branco não há como parar. Música feita por jovem Big Nelo da BMTV Online Angola Benguela. Os taxistas pelas ruas a cruzar, levando sonhos e histórias sempre a circular. Benguela e o Lobito na memória vão ficar. Com vibe azul e branco não há como parar. Com vibe azul e branco não há como parar. Na cruz vermelha cistas pelas ruas a cruzar, levando sonhos e histórias sempre a circular. Benguela e o Lobito na memória vão ficar. Com vibe azul e branco não há como parar. Já voltamos. Dizia eu no início que o tema de hoje é prisão de ventre como a causa de várias doenças. E fique ligado que o programa hoje está imperdível. O tema é bastante pertinente. Eu queria fazer-vos um convite, eu queria alertar-vos. A BMTV está a oferecer. Tem-se dito que quem oferece é quem ama, né? É isso mesmo, a BMTV está a oferecer uma motorizada de marca Polo, uma TV de 32 polegadas. Você que queira ser o vencedor, venha e faça a inscrição, é apenas 1000 kwanza. Todo mundo está habilitado para fazer a inscrição, até o nosso convidado vai fazer a inscrição, eu também vou fazer a inscrição e caso eu ganhe, eu vou trazer a minha TV de 32 polegadas, vou substituir por essa, só por algumas horas. Vamos agora juntar-se à nossa conversa com o nosso convidado, Dr. Paulo Almeida, boa tarde. Muito boa tarde, nossa apresentadora. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Exato. Doutor, o tema de hoje é a prisão de ventre. De uma forma assim sintética, queríamos saber o que é afinal a prisão de ventre. De uma forma sintética, prisão de ventre é uma ocorrência, né, que acontece aos momentos, aqueles períodos que muitas das vezes nós temos tido como frequência ir aos maiores e vamos tendo dificuldade de frequentar os próprios maiores de forma adequada ou confortavelmente. O desconforto desta manifestação fecal é o que vai se chamar de prisão de ventre. E quando nós estamos a falar da prisão de ventre, estamos também a falar de constipação intestinal, sim? É realmente, na verdade, estamos a falar de constipação intestinal reversivelmente. Porque entre o código daquilo que se chama constipação ou obstipação intestinal e a prisão de ventre, apresentam-se que elas estão dentro do único pacote, como se fosse dizer que a prisão de ventre, a constipação intestinal, vai formar uma complicação da prisão de ventre. Porque vamos lá imaginar que a prisão de ventre tem característica de fazer com que o ventre esteja preso. Enquanto que a constipação vai fazer com que você imita fezes semelhantes a resíduos da força nasal, que podemos dizer como ranho, né? Um termo mais comum. Ranho é semelhante, você vai para os maiores, aquilo te tira o conforto de ir aos maiores, porque acabou já de defecar e você sente mais o prazer de ir para defecar. E dentro desta vertente, nós encontramos que ela está dentro do pacote de prisão de ventre, variedíssimas complicações, múltiplas dificuldades, naquilo que a comunidade científica pode chamar de comorbilidade patológica.
A prisão de ventre, então, ela descreve o estado em que as fezes se tornam duras e secas, dificultando assim, resultando na dificuldade de evacuar. Ou seja, no desconforto ou na dificuldade do conforto do processo evacuatório. E só para ter a mínima ideia, nós precisamos perceber que quem vai ao banheiro para fazer os maiores enfrenta, ou seja, na medida que tiverem a expelir resíduo, eles sentem um conforto, que estou a tirar alguma coisa de mim que estava a incomodar. Logo, aquele alívio diante do problema de prisão de ventre não acontece. Você devia estar aliviado, mas fica quase ao meado dos caminhos. Você chegou para casa, para o cadeirão, imediatamente quer voltar outra vez ao banheiro. E isso incomoda, traz um desconforto severamente. Então é dali que a medicina natural, especialmente a medicina natural, assim como a medicina convencional, eles ficam todos eles preocupados porque é uma ocorrência constante no seio da nossa população, no seio de todo o ser humano que tende comportamentos que visam a causa desta situação. Quais são as causas da prisão de ventre? Realmente, é importante referirmos que as causas da prisão de ventre existem variedíssimas. Uma delas muito conhecida, que pode-se descrever, é a questão da higienização dos alimentos. Esta é a primeira. A segunda é a insuficiência de fibras solúveis. Quando estamos a dizer insuficiência de fibra solúvel, está aqui colocado em nossas mentes a questão de pensarmos sobre a lógica de alguém que desfarela o milho para se tornar uma fuba branca. Nós tiramos da pala-pala para uma fuba branca, é possível isso. E o indivíduo pega neste alimento que é rico em carboidrato, rico em calorias, ricos em outros nutrientes que reveste a corporalidade do nível muscular. Então, daí o indivíduo começa a consumir, porventura está a comer aí com um frango, está a comer aí com um peixe, que são nível de conduto ou de acompanhados que não têm a correspondência lógica a nível da fisiologia humana. Na junção nutricional fisiológica, nos encontramos que um tem enquadramento, porque outro é caloria e o outro também é caloria. Logo você vai acompanhar junto. Não, você vai fazer comer o funge com funge. Mas na visão coletiva, joga um sabor muito extraordinário a nível do paladar ou a nível do estímulo das papilas gustativas. Logicamente, a vertente da análise do surgimento da prisão de ventre está aí a base sobre a causa, que é a insuficiência em fibra solúvel. Em outras palavras, a carência do farelo do milho faz com que o próprio milho tenha carência de fibras solúveis. Doutor, a baixa ingestão de líquidos também pode ser uma das causas? Realmente é um pormenor muito importante também, porque nós temos dito, como estudante, como professor de biologia, tenho sempre enfatizado nos estudantes da 12ª classe e da 11ª, que 85% de uma planta que nós observamos ao ar livre é constituída de água. E os 15% é que tem outras propriedades como fotossíntese, enfim. Por que essa revelação? Porque agora assemelha-se até ao próprio organismo, partindo daquilo que nós chamamos o termo de embrião, a constituição embrionária de um ser humano.
onde que nós sobrevivemos na água, como bolsa d'água, um termo que a maternidade usa, né? Principalmente as senhoras que têm dado parto, quando realmente ocorre esta vertente, diz, olha, a bolsa de água já rebentou. E acredito eu que o nosso internauta já chegou de acompanhar esta realidade, ou seja, já ouviu dizer destas palavras, a bolsa de água rebentou. E aí o bebê tem pouca probabilidade de vir à vida e, com o auxílio dos médicos e outros mecanismos tecnológicos, às vezes a pessoa sobrevive. Mas, sem que não exista isso, então não há vida. Isto nos dá intenção da razão. Quando estou a falar intenção da razão, nos dá o pensamento de que a água acaba de ser um recurso importante para o nosso organismo. Só para ter a mínima ideia, no farelo você pode colocar água, em um instante ela seca já. Isso quer dizer que a água também vai formar a terceira causa no surgimento da doença de prisão de ventre ou da ocorrência de prisão de ventre. Mas essa ingestão de líquidos ou consumo de água, nesse caso, tem a ver, ou depende de vários fatores, né? Tem se dito que todo indivíduo deve ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. Mas uma criança de 1 ano não pode ingerir 2 litros de água por dia. Dali que o consumo de água vai depender de N fatores, dentre eles a idade e o peso. É isso, doutor? Logicamente, quando nós olhamos nessa vertente de classificação, né, a nível daquilo que se coloca como versão da claridade sobre o conteúdo, nós precisamos entender que o nosso corpo por natureza tem algumas necessidades. Só para ter a mínima ideia, é a questão da sede. As pessoas sentem sede, mas depois de ter muitas preocupações do correr do dia, você consegue entender que esqueces de beber água por causa das preocupações. Mas vamos lá imaginar temperatura de Benguela, temperatura do Ambo, são temperaturas diferentes. Essa diferença de temperatura é aqui onde a jornalista referiu que variavelmente em cada indivíduo, em cada idade, vai fatorizar-se esse processo. Mas há que referir que quando estamos a ingerir a fibra solúvel, a necessidade da água é maior. E o consumo excessivo de proteínas animais também não pode ser uma das causas da prisão de ventre? Realmente é bem claro que a prisão de ventre pode se enquadrar a quarta causa como consumo de proteína do reino animal. Estamos aqui a nos referir de proteína do reino animal como a carne vermelha, na qual a lógica da razão imprime que a carne é um dos alimentos com problema no organismo da digestão. O velho ditado comum nas pessoas tem se dito que a carne é de difícil digestão, o que imprime, o que nos dá a entender que é uma das causas. Quem come muita carne pode acarretar vários cânceres dentro do intestino, pode acarretar vários distúrbios nos côlons. Então, esta característica forma também uma das causas. O sedentarismo e o estresse não fazem parte das causas? Exatamente. É importante também referir, são N causas, na referência do sedentarismo, na referência do próprio estresse, que são causas já que o indivíduo vai poder procurando, abstendo-se de alimento. Elas não formam causa de primeira, formam causas na secundária, onde nós vemos que o estresse vai causar como prisão de ventre, vai causar no sentido em que o indivíduo não tem lá uma boa vontade em usar esses produtos, em comer em condições. Um exemplo prático: alguém diz que eu não gosto de floco de aveia, alguém diz que eu não gosto da soja composta,
Alguém fala que, olha, eu não gosto de comer jiló. Claro, quando lhe derem, interfere a psique. Quando você exigir que coma só, sem lhe fazer compreender com claridade qual é a propriedade que o teu corpo pode tornar-se carente deste nutriente que você está a rejeitar, qual é o perigo que vai trazer isto? Quando você não esclarecer e lhe exigir que coma, ele vai comer com angústia. Logo, haverá debilidade de despertar ou de libertar algumas hormonas como enzima para a ação metabólica. Como resultado, prisão de ventre por causa de estresse. Exatamente. E quais são os sintomas da prisão de ventre? Na verdade, existe aqui referência de vários sintomas que podiam referir à prisão de ventre, mas aqui, vamos aqui apresentar as fezes que são rijas, como sintoma de prisão de ventre. Como sintoma? Se isto é uma fezes rija, eu observo aos olhos nus, claramente. Prestemos atenção que sintoma é tudo aquilo que você vai sentir. Sinais é tudo aquilo que dá alerta ao médico que estudou a cadeira. Porém, a referência de fezes rija vai percutir dentro do sintoma, porque você, ao ir defecar para o banheiro, você sente que você tem que pressionar o ano e você sente que agora parece que o meu ano está lá a arrebentar, vai encher de algumas rugas, né? Você sente uma dor lá, um desconforto forte. E isto, quando acontecer, é um dos sintomas que representa a prisão de ventre. O segundo sintoma é a representatividade de você sentir que já foste defecar e quer mais e voltar, e chega lá, não vem nada. Você sente, fica lá lamentando, fica lá lacrimejando e você não vê nada. No final das contas, você sai lá do banheiro, usa o papel higiênico e olha no papel higiênico, nada ocorreu. Aí você está com o segundo sintoma de prisão de ventre. Então, esses dois sintomas vão caracterizar outras constituições de sintomas secundárias que vêm nela. E há que referir que estes sintomas são focais, que pode acarretar ainda alguns estresses eles mesmos, por causa de mexer a partir da coluna vertebral, cervical, né? Vai mexer nos discos, você aqui começa já a apresentar algumas dores nos rins, você começa a apresentar dor de cabeça. Esta dor de cabeça, ela não dói tanto, não dói muito, mas você consegue trabalhar, você consegue fazer alguma coisa. E no final das contas, você começa a ver que o corpo parece estar pesado. O corpo parece ser você não és. Estas manifestações sintomatológicas é que representam a questão da prisão de ventre. A prisão de ventre é mais frequente em mulheres ou em homens? Como é que é esse processo, doutor? Olhando naquilo que nos vem como origem da prisão de ventre, é bem verdade que acaba de ser relativo. A nível da estatística, hoje, pela minha experiência de atendimento aos pacientes, acabo de observar que é muito relativo. Mas encontramos algumas dificuldades na cadeira do gênero feminino. São elas que selecionam os alimentos, mas não são assim tão rigorosas em cumprir as dosagens, de conhecer que isto aqui, talvez uma paciente que seja uma paciente iluminada no conhecimento de saúde, no conhecimento de como o corpo funciona, de como o corpo trabalha com os determinados nutrientes. Uma bióloga, suponhamos, uma anatômica,
né, uma cirurgiã, e aí nós vemos que ainda ela pode ter cuidado de selecionar os alimentos. Se mais número de maior dimensão no gênero feminino, o cuidado é tão pouco. Para nós homens, o gênero masculino acaba de ser também muito comum, porque inclusive até os doentes que atingem a idade de 50 anos para cima sofrem tanto destes problemas. Às vezes também está lá sobre a causa de alguns comportamentos que ele já vinha vivendo. Não como isso, não como aquilo, mesmo ouvindo de um conselho de um médico experiente. Ele disse: isso não como, isso não gosto. Então nós precisamos que daí os nossos internautas tenham mudança em si, porque a nossa existência como Saúde em Dia é para este fim. Colocar atos dignos para transformar vidas que vão dizer assim: olha, valeu a pena o BMTV selecionar o programa Saúde em Dia, que eu tive um conselho, uma conduta legível de escolher os alimentos, agora entender que realmente estou com um comportamento naturalmente bom no processo fecal. E todos os casos de prisão de ventre estão relacionados com a má alimentação? Até aqui, bem se entende que o estilo de vida tem formado maior índice no problema de prisão de ventre. Maior índice de prisão de ventre está lá, o estilo de vida nos indivíduos. A escolha nos alimentos, a higiene dos alimentos. Aí está a interferência. Agora, as causas, por exemplo, né, a genética, causas biológicas, tem aqui a missão de olharmos a cadeira do genotipo para o fenotipo, né? Vemos que o fenotipo, alguém pode acarretar uma barriga tão grande, mas que tem conforto fecal. Então aqui referir que a nível, seja lá, você herdou uma genética de alguém que é de prisão de ventre e você tem controle na alimentação, você contorna a situação. Exatamente. Doutor, o tratamento da prisão de ventre inclui também a mudança de hábitos, né? Exatamente. A mudança de hábitos e quais são os alimentos que o doutor recomenda para que talvez minimizéssemos a prisão de ventre, ou se não mesmo eliminar esse problema? Eu nunca gostaria de falhar, olhar o mercado conforme está as coisas assim difíceis em termos de compra. As pessoas às vezes não conseguem comprar um floco de aveia como este. Mas é tão simples que o consultório está lá, tem este produto. Mas é um produto simples e que ajuda a economizar a tua cozinha. Como? Durante o período matinal, as pessoas têm hábito de matabichar chá com pão. Ao meio-dia, as pessoas têm hábito de deixar nas crianças arroz branco, às vezes o arroz de tomate. Se tu como pai tiveres a pretensão, a percepção lógica de que as minhas crianças não posso enfrentar toda hora o posto tifoide, então você pega este arroz branco que você tem ali, porque ninguém vai te tirar enquanto a economia não estiver estabelecida em condições. Então você pega no floco de aveia, espalha por cima do arroz. Ela constitui como o elemento com maior potencialidade de riqueza em fibras solúveis, que é uma insuficiência encontrada no arroz branco. Já diferente de uma linguagem que eu vinha a ouvir na minha infância, dizer que o arroz não tem nada. Aqui estamos a falar de ciência, numa intervenção de uma coisa real. Que arroz tem alguma coisa que são propriedades de calorias, propriedade que lhe mantém os tecidos, propriedades energéticas no arroz, mas pobre
em fibra solúvel. Que o indivíduo que consome o arroz tarde ou cedo vai frequentar a prisão de ventre, mas com um cuidado severo de usar por cima do arroz o floco de aveia, então esta pessoa vai ter uma saúde diferente, porque a nível daquilo que nós olhamos, há alimento que às vezes nos tira de ser. A mamãe preparou o alimento e você já não gosta. Então, a nível daquilo que é a libertação das hormonas, nós temos, para quem curte, para quem gosta de música, bem verdade que aquelas músicas que mexem com a alma em termos de dançar, esse tem a libertação de uma hormona chamada adrenalina. Quem que tem o gosto, por exemplo, supomos o gosto, né, de ouvir músicas, né, suave, ele não liberta esta adrenalina, mas liberta um relaxamento. Também é uma realidade de uma outra hormona dentro da hormona da adrenalina que dá alegria, que dá saudidão. Já no nível de gosto, nós podemos ter a libertação de algumas enzimas para poder transformar bem o alimento. E há aquela coisa que o alimento que nós comemos é bom, mas pode ser veneno em nós por causa da transformação, que comemos triste. Eu não sei se alguém, um internauta, já viu que você está comendo um alimento, mas parece que engasga sobre o pescoço porque não é a sua vontade, é um alimento que você não gosta. Então isto não produz saúde. Então, para mim, enquanto que olho que o meu amigo, meu irmão está lá a gostar do arroz, eu lhe trago aqui o floco de aveia para lhe ajudar. E logo, nós temos ainda noutra vertente a possibilidade de mostrar que os que têm hábito de matar bicho de chá, é melhor, quando você está a enfrentar este problema, é melhor substituir pela soja composta, por um único objetivo. Objetivo este de adquirir nela a fibra solúvel. Fibra solúvel encontra-se aonde aqui na soja composta? Encontra-se no milho amarelo. Este milho amarelo tem farelo. O farelo é o que se chama tal fibra solúvel. Então você toma uma soja composta de manhã, que você buscou no consultório com o Consuável Almeida, e posteriormente você começa ao longo do dia bebendo muita água. Você resolve a prisão de ventre normal. É preciso entender que a prisão de ventre está por escalas. As escalas estão subdivididas por auto-prisão de ventre, que se chama prisão de ventre severa. Aquela prisão de ventre que você já fica 1-2 semanas, você não frequenta os maiores, mas estás a comer todos os dias. Prisão de ventre no estado crítico, não severa, normal do severa, onde que você ainda consegue passar 4 dias, 5 dias, e ainda estás aí um pouquinho para os maiores. Depois temos o terceiro escalão, que é aquela prisão de ventre que está no escalão normal, onde que o indivíduo passa 3, 4 dias, ainda pode se entender como normal acontecer, isso ainda se vê. Você vai depois aos maiores. Depois temos aquele quadro em que você está numa mínima da 4ª escalão de prisão de ventre, ou o 4º escalão de prisão de ventre, que é aquele período que você passa um dia, hoje não foste aos maiores, e amanhã estás a ir aos maiores normalmente, e você esquece. Aqui nesse escalão é onde estamos a indicar às pessoas consumir esses alimentos. Aqui já não é alimento, é medicamento, meus caros internautas. Aqui é medicamento. Aqui é fitoterapia mais alta, são medicamentos mais altos. Aqui já tem que haver intervenção de desparasitar os teus intestinos, porque já criou sequela de algumas doenças que se chama comorbidade patológica, naquilo que liga a questão
das oxiuri, você já começa a sentir comichão no ano, você começa já a ter algumas borbulhas, algumas lesões anais, aquilo que chamamos bolhas no ano. E estes problemas todos estão no processo da conservação do cuidado dos teus intestinos. Você está com a chave porque você é que escolhe os teus alimentos. Podes procurar. Depois nós, quando falamos da fitoterapia, estamos a falar de plantas medicinais, extratos de propriedades medicinais. A cada extrato de propriedade medicinal, o médico tem como indicar para subtrair os princípios ativos dentro da fitoterapia. Doutor, todos esse aqui é o floco de aveia. Exato. Podemos encontrar no consultório do doutor de medicina natural. Exato. Você lá em casa, se precisar, está aqui o floco de aveia. Também temos a soja composta. Exatamente. Está tudo disponível no consultório. Quão bom, quão suave, aumenta. É exato mesmo. Isso. E no valor acessível e a disponibilidade de todo mundo consegue adquirir esses produtos, né, doutor? Bem, a nível daquilo que se coloca como valor no produto, na verdade todo mundo consegue. Porque nós não olhamos para as camadas simplesmente altas, nem tampouco aquilo que a sociologia chama de camada de estratificação, né? Camadas muito altas, camadas médias, camadas básicas. Nós aqui olhamos todos os níveis de camada. Significa dizer que você chega no consultório, tem todas as dimensões. Simplesmente a diferença está nas quantidades, mas as propriedades são as mesmas. São as mesmas. As quantidades por quê? As quantidades porque o nosso telespectador sabe muito bem que quando você tiver a adquirir maior porcentagem de uma quantidade, tem outro custo. Menor quantidade por quê? Porque menor quantidade também o custo é outro. Vai facilitando os bolsos de toda a comunidade social. A própria comunidade social que leva a ênfase, a percepção de que todos eles devem ser auxiliados por médicos. Ninguém deve ser aconselhado a automedicar-se. Tomar um medicamento que o médico não te prescreveu. Porque os médicos, antes deles prescreverem, passam em seminário, passam em cadeiras de aulas. Existem áreas em que o indivíduo tem que ficar 4 anos na academia. Existem áreas que a pessoa tem que ficar 5 anos na academia. Existem ainda áreas que o indivíduo tem que ficar 6 anos na academia. Então, caro internauta, a maior segurança de adquirir, de buscar a recuperação da sua saúde por meio dos recursos da natureza está nos médicos. Você busca lá uma saúde segura. Você não pode ter aquele hábito que tem se visto, que as pessoas têm medo de valor. Não, a saúde não se compra. Se se comprasse, aqueles que têm milhões de dinheiro não podiam morrer, meu caro internauta. Então é importante que a saúde conquista-se. Na conquista da saúde, você tem os produtos, a hábitos, a costumes para você se acostumar a ter saúde, se acostumar a conhecer o seu corpo, se acostumar a viver aquilo que realmente os outros vivem, que não estão com problemas, porque existem ainda pessoas que, neste exato momento, estamos a falar, existem pessoas com problemas de obstipação intestinal, existem pessoas com alguns problemas em que já sofreram cirurgia e não tiveram a oportunidade que tu tens agora de acompanhar um médico lhe alertando, dando ênfase de tu perceber que a fibra solúvel forma o padrão, né, da existência da doença de prisão do ventre. Porque é bem verdade que você conhece a doença chamada perfuração intestinal, que na verdade são vermes que se acumulam aí, depois o intestino fica furado lá dentro e você não tem mais como tomar uma fitoterapia para depois metabolizar e sair. Não. A solução
é tirar a parte podre e deitar fora. E aqui nós não queremos ver isso. Por esta razão, a BMTV está contigo. Doutor, quais são as doenças que desencadeiam através da prisão de ventre? Estamos aqui a apresentar fator de riscos. Riscos da doença. Estamos aqui a falar de fissuras anais. Fissuras anais. Estamos aqui a falar de hemorroidas. Estamos aqui a falar do problema de parasitas intestinais. Você sente o ano está a arder, uma comichão no ano, parece que alguns bichos estão a te roer. Essa é uma doença que se classifica, que se enquadra no pacote de parasitas intestinais. E quando a prisão de ventre torna-se crônica, ela desenvolve também alguns problemas? Realmente. Quais? Realmente. Peso ao seu corpo. O excesso de peso? Sim. Peso. Você não está pesado a nível da balança, mas você não se sente bem, não está livre de si. Um exemplo muito prático e muito comum. Riscos de prisão de ventre. Uma criança gostou de uma sopa que a mamãe elaborou. Ao gostar de uma sopa que a mamãe elaborou, então ele comeu e posteriormente ficou empanturado. Ao empanturar-se de noite, tenta dormir nas cabeceiras. Parece que aqui nas cabeceiras está mais envergado. Tem que jogar a cabeceira nos pés. Logo, isto acontece também no indivíduo com prisão de ventre no estado crônico. E é bem verdade que esta prisão de ventre pode influenciar o surgimento dos arteriosclerose com mais sofrimento ainda. Aqueles que sofrem de pressão arterial alta, aqueles que sofrem de hipertensão, aqueles indivíduos que a tensão toda hora está baixa. Com prisão de ventre, ainda a complicação piora demais. Então, vamos evitar. A prisão de ventre tem cura, doutor? Exatamente. Na verdade, até aqui está bem constatado que a prisão de ventre tem cura. Tem cura. É só mesmo adotar uma dieta rica em fibras. Não, só mesmo não. Nós não podemos dizer só mesmo adotar, não. Aqui a referência é muito lógica, que a prisão de ventre está num pacote de escalões. O tratamento de prisão de ventre tem variação em cada diagnóstico. Por isso que requisita-se determinados exames por parte dos médicos em saber até que ponto esta prisão de ventre está. Como eu devo intervir sabendo os níveis do diagrama que apresenta o meu paciente? Caro internata, o que tu deves perceber muitíssimo bem é entender que a fase preventiva é adotar o estilo de vida. Já a fase em que realmente você está debilitado, você deve procurar os médicos. Sua prisão de ventre está em que escalão? Enquanto não for diagnosticado, você vai falar de forma empírica. Então, falando de forma empírica, você não tem uma solução severa. Importante que haja precisão. Claramente que dos estudos feitos nos tempos que os naturopautas eram chamados de naturalistas, na pessoa do doutor Carlos Linnaeus, quando estava a descrever a existência das plantas aromáticas como a hortelã, que o nosso internato conhece muito bem. Na verdade, ele descreve que as plantas encerram determinadas propriedades que formam como segredo de mudança, como um código, como um chip no telefone. Estas plantas medicinais. Enquanto que a alimentação vai formar como elemento de manutenção. A manutenção do indivíduo
Consiste aonde? Na alimentação. Tu sabes muito bem que estás a andar com um carro durante 2 meses, nunca trocou o óleo. A tua expectativa racional desta vertente de tu olhares que tu andar com um carro há 2 meses e nunca troquei o óleo, qual é? Esta racionalização, este valor que o ser humano, o ser homem pensa, raciocina, é isto aqui que se necessita em poder tu prevenir-se. Já naquilo que tu não pensou na prevenção, você deve dirigir-se ao médico para ser tratado de forma adequada. Então isso aqui alerta a fixar. Esteja aqui uma prisão do ventre no escalão de base, procure o consultório. O consultório tem produto para te ajudar. Na medida que você vai consumindo a vida, ele vai te prevenindo. Você tem problema no escalão secundário, procure um médico. Vai lhe passar uma dose leve, uma dose ligeira. Então você vai fazer um tratamento em 7 dias, você está diferente. Você está no escalão, no escalão terceiro, você vai passar 2 semanas a tomar um medicamento, é simples. Você está na severa, você vai passar 1 mês tomando. Então não corra o risco de tomar 1 mês de medicamento. Corra apenas o período que você pode se redimir, se prevenir, onde é que você ainda escolhe a intervenção dos teus gostos. Mas na severa já não há, meu caro amigo. A BMTV está a ofertar uma TV de 32 polegadas e uma motorizada de marca Polo. A você que adquirir uma motorizada foi sempre teu sonho para passear ali nas cidades de Benguela, nós estamos a oferecer, é só tu se dirigir às nossas instalações e com valor de 1000 kwanzas fazeres a tua inscrição e esperares que seja você o próximo vencedor. E também você, se calhar, um dos teus maiores sonhos é adquirir uma TV de 32 polegadas. Essa é uma oportunidade, doutor. Também podes fazer a inscrição para levar mais uma. Olha, por acaso já fiz, né? Doutor, já Eu já fiz. Pode ser o doutor também a ganhar motorizada e levar para casa. Se calhar ofertar também para o filho, a esposa. A quem o doutor quiser. Sim. Eu vou fazer a minha inscrição, eu já disse no início do programa, caso eu ganhe, eu vou substituir por essa só por algumas horas. Eu quero mostrar a vocês que eu também ganhei. E estamos assim a colocar um ponto final na nossa programação. Muito obrigada a você que ficou ali do outro lado. Agradeço pelo carinho da sua audiência. Apresentou para vocês com muito amor e carinho a Joicina Rodrigues. Até lá, até a próxima edição.